falando em inserir isso no banco de dados, por exemplo, para ficar um pouco mais ilustrativo, veja que na sua classe, isso aqui são propriedades, ou seja, são propriedades que você vai colocar o valor, só que são propriedades que representam a sua classe pessoa, que é uma representação de uma entidade no seu sistema. Uma entidade é uma pessoa que vai estar no seu sistema. Então, quando você cria um sistema, você tem lá quem vai utilizar o sistema, qual é a finalidade dele. Ah, é um sistema para gerenciar saques de banco. Maravilha, para gerenciar um saque de banco, você precisa de um sistema bancário, você precisa de uma conta corrente, você precisa de diversas informações para você fazer tudo funcionar. Então, essas coisas tudo funcionar é o que você vai colocando dentro do seu código. Aqui a gente começou pela pessoa. Então, você precisaria de uma pessoa com o nome, com o CPF e com o número de uma conta corrente. Só que a pessoa, ela também pode ter algumas ações, ela faz coisas, né? Ela pode sacar, ela pode debitar, ela pode fazer N coisas. Então, para isso, eu apresento para vocês os métodos de uma classe, né? Os métodos são nada mais, nada menos do que ações que uma pessoa teria numa vida real. Então, vamos imaginar que você, como correntista de um banco, você possa efetuar um saque. Para isso, eu vou criar um método. Esse método, vou chamar ele de efetuar depósito. E para efetuar esse depósito, eu preciso passar alguma informação. Toda informação que você for passar dentro de um método, você vai passar aqui dentro dos parênteses, com algum tipo. Então, por exemplo, eu vou efetuar um depósito, eu vou fazer o quê? Eu vou passar um valor, né? Para isso, eu poderia utilizar um double, vou falar valor a ser valor depósito, por exemplo, né? E aqui dentro eu faço a minha lógica de negócio, tá? Aqui dentro eu poderia muito bem ir lá no banco de dados, ver qual é o valor que eu tenho na minha conta e somar aquele valor. Então, os métodos, para simplificar, eles são ações que a sua classe tem. Então, aqui eu não vou colocar código nenhum aqui dentro. Na verdade, vamos fazer o seguinte, você viu que eu coloquei void aqui? O void ele significa que é um método que não retorna nada. Eu só chamo ele e ele não me retorna absolutamente nada. Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou criar aqui dentro uma variável chamada double saldo e vou dar um valor de 100 para ela. Tá? Então vamos imaginar que nesse momento aqui, nessa linha, a gente foi no banco de dados e a gente viu que a pessoa tem 100 de saldo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o saldo, ele é igual o valor do saldo mais o valor do depósito que está entrando na minha conta e eu vou retornar isso daqui. Só que com esse void aqui eu não consigo retornar nenhum valor, porque eu falei que o meu método não retorna nada. Para isso eu vou deixar ele public e vou falar retorne double. Então public, que é o meu tipo de acesso nesse método, né? Ele é público para todo mundo. O tipo de dado que eu vou retornar, o nome do meu método e os parâmetros. Veja então que os métodos são compostos por tudo isso, por o acesso dele, pelo tipo de valor que ele retorna ou não, se não fosse nada era void, o nome e logo em seguida os parâmetros. Aqui se eu quisesse colocar mais que um parâmetro, é só eu colocar vírgula, colocar o tipo de dados, então vamos imaginar double valor depósito 2, se eu fizesse 2 depósitos ao mesmo tempo, né? Mas não é o caso. E aqui ele está dando um erro, ele está falando, olha, você está falando que vai retornar um double, só que eu não estou vendo nenhum cara aí que vai retornar. Então, para isso, você teria que colocar essa keyword aqui, ó, essa palavrinha-chave, return, tá vendo? Ó? Return. Então, ele retorna o que você colocar aqui na frente. Nesse caso, ele vai somar 100 mais o saldo que você colocar. E aí, vamos voltar para o programa.cs aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Quando ele entrar, eu vou falar o seguinte, eu já tenho aqui, ó, deixa eu apagar isso aqui, eu vou ficar com uma pessoa só, tá? Então, vou pegar aqui o pessoa 1 e vou falar assim, ponto. Veja que agora, além das propriedades, que é CPF, nome, número de conta corrente, eu também tenho aqui um método chamado efetuar depósito. Ou seja, quando você dá um ponto aqui, ele mostra para você quais as propriedades e quais os métodos da sua classe. Ele está sendo exibido aqui porque ele está público, né? E veja também que legal que já aqui ele já te fala, ó, esse método ele retorna um double e ele retorna aqui e a forma como ele é construído
ele é do tipo classe aqui, ó, pessoa, o nome é efetuar depósito e você tem que passar mandatoriamente um valor double. Então, vamos fazer pessoa 1, ponto, efetuar depósito e vou passar o valor aqui de 50. Beleza? Só que aí vamos fazer o seguinte, console.write e vamos escrever o valor, o saldo da conta é de, e vamos passar isso daqui como um parâmetro para a gente exibir essa informação dentro da nossa telinha. Então, lembrando, temos 100 e vamos ver agora o que ele vai retornar aqui. Tem que retornar que tem 150. Então, basicamente é isso que ele fez, ó. O saldo da conta é de 150. Através de um método, olha só que bacana, ó. Eu estou chamando aqui o método, ó, pessoa 1, fui lá na classe, ponto, efetuar depósito e passei um parâmetro aqui que foi 50. Esse parâmetro ele foi fixo, claro, né? Mas vamos imaginar que fosse um sistema bancário onde a pessoa está colocando um valor que você não sabe qual é. O que você faria? Você teria que ter uma variável. Então, variável aqui, ó, vamos chamar de double, valor do depósito, igual 50. Aqui é 50, mas você leria o que a pessoa pôs como informação. E aí eu substituo isso aqui, ó, valor do depósito. Então fica dinâmico. Lembre-se que todo input de dados você tem que salvar numa variável. Então é dessa forma aqui que um método funciona dentro de uma classe no C#.